Pois pra te adorar, pois pra te adorar. Vamos orar mais uma vez. Santo e poderoso Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, obrigado por sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós não merecemos estar aqui, ó Pai, mas a sua graça nos alcançou. Seja exaltado e engrandecido o teu santo nome. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo lavar de sangue de Jesus sobre nós. Por isso, ó Pai, clamamos agora, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Repreenda todo levante maligno, ainda que queira se levantar contrário, Senhor Deus, a este culto, à adoração, ao louvor do seu povo, a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor amado Deus, derrama o seu Espírito Santo sobre nós e aviva-nos, ó Pai. Fala com o teu povo agora, pois todos nós, ó Pai, temos fome e sede de Ti. Senhor, que não seja o homem falando, mas vem com a tua unção e com a tua vontade poderosamente a quebrar, Senhor, corações e refaze-nos, ó Pai. Refaz a tua igreja, molda a tua igreja, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Por favor, ó Pai, eu nada tenho para os meus irmãos, eu nada posso fazer, mas Tu podes, ó Pai. Nada há impossível ao Senhor. Por isso vivifica a Tua igreja e que esta palavra, Pai, venha alimentar e vivificar a Tua igreja, torná-la uma noiva prudente, uma noiva vigilante, uma noiva viva, que não está dormindo e não está morta, para a glória do Seu nome, que é rica no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 17. O profeta Jeremias capítulo 17. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17 diz assim a palavra do nosso Deus. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque é o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz, que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Deus, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios será diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és Tu no dia do mal.
Até aqui, irmãos, podemos nos assentar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu estava com saudades de pregar o Antigo Testamento. Confesso aos irmãos que eu realmente estava com saudade. E diante dessa palavra, né? Essa palavra ela é tão direta também que não se faz nem necessário meditação. E depois da pregação do Reginaldo, também não precisaria nem eu pregar. Só o que ele falou aí, junto com essa palavra, pronto, irmãos. É o que nós precisamos. Glória a Deus. Glória a Deus que, tanto na semana passada quanto agora, parece que a gente combina a palavra, né? Mas não. Mas Deus me trouxe essa palavra justamente porque a igreja precisa ter o foco nas águas vivas do Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós saibamos o que é água viva, nós precisamos conhecer o nosso Deus e como Deus nos vê. O que Deus tem a dizer sobre nós. Como nós sempre dizemos, foi dito mais uma vez hoje, se nós recebêssemos o que verdadeiramente merecemos, não estaríamos aqui. E por que não estaríamos? Porque o pecado, ele é uma destruição, e o princípio de um coração corrupto está no pecado. O pecado, ele mora dentro de nós, ele está entre nós. E Satanás, ele trabalha arduamente através do pecado. E também tem uma outra coisa, que se for da vontade do Senhor, que esta pregação vá à internet, ela vai, talvez com esse título, Fábulas de Satanás, uma fórmula de apostasia. Mas por que fábulas? Exatamente o que foi dito acerca do entretenimento. Os filmes, geralmente, eles são algo que não prega que você tem que se achegar a Deus para alcançar o final feliz. O final feliz, ele vem. Ponto. Porque o personagem principal se esforça, ele vence um obstáculo. Mas essa pregação, irmãos, eu não vou conseguir pregá-la, expor ela, do versículo 1 até o 17 hoje. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer em duas partes. Eu vou fazer de tudo para conseguir chegar até o versículo 10 hoje. Mas eu lembro de uma vez que eu, na época da faculdade, eu li um livro chamado O Poder do Mito. Se eu não me engano, o nome do autor é Joseph Campbell. E ele vai dizer o quê? Ele escreve um livro científico-sociológico, vamos dizer, filosófico, dizendo que todas as religiões do mundo, elas têm algo em comum. E que Jesus Cristo, não há nada de diferente em Jesus. E ele coloca Jesus em pé de igualdade com Buda, com diversos outros tipos de religiões, de mitologias e tudo. É o poder do mito. E ele coloca realmente Jesus igual. O que aconteceu? Este homem lançou esse livro, eu creio que, se eu não estou enganado, ele morreu 3 meses depois. E eu vi nisso um julgamento de Deus, porque alguém que fez um livro desse, irmãos, realmente foi algo maligno. E foi tão maligno que, sabe o que aconteceu? Hollywood leu esse livro e achou formidável esse livro, porque esse livro ele traz um panorama de todo tipo de Deus. Eles colocam Jesus também nisso, de que todo tipo de Deus ele passa por um sentido de provação para depois chegar à vitória. E o que acontece? Eles chegaram, não lembro para qual cineasta, qual escritor, eu não lembro exatamente para quem, mas chegaram para alguém de Hollywood e falou: olha, você vai ler esse livro e você vai resumir esse livro em uma folha. Uma folha. E essa pessoa trabalhou e não conseguiu. Resumiu acho que em 3, 4 folhas. Aí pegaram e falaram: não, a gente vai te dar um desconto, frente e verso. Vai lá. Aí ele conseguiu. E de acordo com isso, isso é o padrão de roteiro de Hollywood para definir todo tipo de filme que eles fazem. Porque como que eles trabalham com esses filmes? Eles trabalham da seguinte maneira: o herói principal, ele sempre vai se ver fraco, ele vai querer desistir
da missão dele, porém no último momento ele consegue fazer o objetivo que ele tinha. E eles comparam isso a Jesus Cristo, porque eles dizem que Jesus, ele teve toda a sua missão, ele pediu ao Pai para que não fosse a cruz, porém ele obedeceu ao Pai e foi à cruz. Então eles trazem isso para uma forma humana, para blasfemar contra Jesus. Então todo filme de super-herói, ou até mesmo não precisa ser de super-herói, um filme que o final feliz, vocês podem ver. O personagem principal, ele passa por um momento de provação que ele quer desistir, ele é fraco, ele é isso, ele é aquilo. E de dentro dele, da vontade dele, vem a força. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o versículo 1 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Eu não sei se os irmãos já trabalharam algum momento das suas vidas com gravação em metal. Eu tive a oportunidade de trabalhei também com gravação em vidro. E o que acontece? A broca para você trabalhar hoje em dia não é que nem nessa época. Hoje em dia você tem maquinário que você consegue usar esse gravador literalmente como uma caneta. Existem mini retíficas que você coloca uma broca diamantada. Tem que ser uma broca diamantada. Existem diversos tipos de brocas. Por quê? Porque elas conseguem realmente cortar, frisar, furar, perfurar de uma maneira delicada o metal, a ponto de não parecer nem que foi feito por alguém. Parece que foi uma máquina, de tão perfeito que é possível fazer. E eu trabalhei nisso, gravando ferro, gravando vidro, e é o mesmo princípio. O vidro também tem que ser uma broca diamantada, porque senão ele quebra o vidro. Então é uma broca que ela só risca o vidro. E ela tem de ser diamantada, porque senão o vidro cega, se for outro tipo de broca. E o que ele traz aqui? Ele traz que o coração, o pecado de Judá, ele é realmente algo tão bruto, tão duro, que transforma o coração das pessoas como estes ferros. E desde dessa época, a gravação em metal, ou você trabalhar em metal, tinha que ser com algo diamantado. Hoje em dia eles fazem com pó de diamante, é uma tecnologia, mas não mudou tanto, porque o ferro é duro, continua sendo duro. E olha o que ele diz, que o pecado ele é gravado no coração como é realmente gravado no metal até hoje. Irmão, se você pegar um ferro, um alumínio, seja qual for o tipo de metal, e gravar nele, nunca mais vai sair. Hoje em dia algumas pessoas até inclusive fazem gravação com solda também. Às vezes de maneira bruta para ficar num caminhão, em alguma coisa gravada, mas também não sai, não arranca, não tira. O que ele está dizendo é que o pecado, ele entra de uma determinada forma num coração tão duro. O pecado, ele encontra morada num coração duro. E ele se grava, ele se cola, ele se atém, ele torna-se um só com aquele coração. Mas, irmãos, o pecado, ele não é algo que é tão frágil assim. O pecado, ele realmente encontra morada num coração duro. E um coração duro, endurecido, ele não tem como tornar-se a ser o que era antes, a menos que ele seja quebrado. Um pouquinho à frente, pode virar a página da sua Bíblia, ou talvez até mesmo na mesma página. No capítulo 18 de Jeremias, diz assim, capítulo 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento, até aqui, somente até aqui. E é exatamente isso que Deus faz, ele quebra. E o coração endurecido, um coração disposto a receber gravações do pecado, ele só tem um conserto:
quebrar. Quebrar, não tem como. Ele quebra, Deus quebra e faz de novo. Por isso que é nascer em uma nova criatura. Nos dias de Jeremias, o povo pensava que não tinha problema pecar. Eles iam, faziam o sacrifício e estava tudo certo. Eles davam um cala-boca em Deus. Eles compravam Deus. Olha, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor trouxe a gente para cá, mas a gente quer viver da nossa maneira, mas a gente sabe que o Senhor, né, com todo o seu poder, pode nos tirar daqui, então a gente vai te agradar no que a gente precisa, mas a gente também vai agradar outros deuses como Aserá, Baal e o nosso ventre, a nossa vontade, a nossa ganância. Então, o que eles faziam? Eles manipulavam Deus, eles davam pequenos e poucos sacrifícios, ou estes sacrifícios, na verdade, eles não eram oferecidos de inteireza de coração. Eles eram feitos de maneira realmente hipócrita, de maneira manipuladora, ou seja, apenas para alcançar o perdão de Deus, mas não com um coração que desejava viver com Deus. Não era um coração que queria Deus. Eles tinham diversos tipos de desculpas teológicas, culturais, de todo tipo. E a apostasia, irmãos, ela é um estado exatamente disso, de mornidão nos crentes, daqueles que não querem se entregar por completo a Deus. Eu volto a dizer, volto a frisar, a apostasia, ela não está numa placa, numa denominação. Ela está num esfriamento do nosso amor. Ela está numa falta de entrega. Ela está em nós nos entregarmos mais às fábulas de Satanás neste mundo do que a Deus. Ela está realmente ligada a uma vida que gasta mais tempo vendo coisas que não edificam na TV, no YouTube, na internet, do que alguém que se entrega a Deus. É necessário se entregar a Deus. É necessário que nós nos entreguemos mais e mais. E se a gente acha que se entregou bastante, Deus quer mais. Porque Ele sabe quem nós somos e o que nós temos por completo. E muitas vezes nós nos colocamos e pedimos e clamamos por um avivamento. Avivamento, avivamento, avivamento. Irmãos, como nós podemos desejar um avivamento se nós não nos entregamos por completo? A igreja atual não se entrega mais por completo. A igreja atual, ela não se entrega por completo. Não há entrega, não há uma oração, não existe, irmãos, entre nós. Nós estamos aqui hoje, por quê? Porque nós cansamos de viver uma vida que não é a Deus, que não dá glória a Deus. Nós cansamos de viver numa vida hipócrita, em igrejas que as pessoas não se entregam. Mas Deus, Ele nos chamou para cá não só para a gente olhar para fora e dizer eu não estou lá, mas para fazermos uma diferença com as nossas vidas. E não é fácil, irmãos, não é fácil. A primeira coisa que nós precisamos eliminar das nossas vidas é todo tipo de desculpa teológica, ideológica, denominacional. Ah, não, aquela denominação é que blasfema, ela que apostatou. Irmãos, vigiemos, porque nós também podemos estar aqui apostatando da verdadeira fé em Cristo Jesus. Nós também podemos estar aqui buscando uma coberta para o pecado. Nós também podemos estar aqui abrindo concessões para o pecado, porque nós podemos abrir concessões para o pecado. Mas Deus não abre concessão para o pecado. Deus, Ele não permite, assim como naquela época, como hoje, Ele não permite. E o que Deus faz com o pecado? Ele destrói o pecado. Deus, Ele quer destruir mais e mais o pecado. Deixa a sua Bíblia marcada em Jeremias. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos, capítulo 6, de 5 a 15. Lembrando sempre que o pecado principal, um dos principais pecados da época de Jeremias era a idolatria. A idolatria a deuses falsos, a idolatria a todo tipo daquilo que tomava o lugar de Deus. E nos nossos dias, irmãos, a gente vê a iniquidade se multiplicando e nós vemos que a idolatria nos nossos dias, ela não está
não está mais limitada a ficarmos adorando alguma falsa imagem, ou algum falso Deus, ou estar em uma falsa religião. Não é mais isso. Não se engane. Não se engane achando que você não é um idólatra porque você não está em algum outro tipo de religião. A idolatria está naquilo que você coloca no lugar de Deus. E o que acontece com uma igreja que coloca qualquer coisa, ou a TV, ou a internet, ou um filme, uma série no lugar de Deus? Ela apóstata da fé, ela esfria. E diz assim Romanos 6, de 5 a 15, como que Deus trata o pecado. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum nós pecaremos. De modo nenhum nos convém, hoje em dia, realmente ver TV. Não convém. Irmãos, a televisão, ela não foi inventada para o bem humano. Ela não foi. Ela foi inventada para doutrina, para controle social. Ela foi inventada como um cala-boca para as pessoas. Ela foi inventada como uma distração. E aquilo que distrai é aquilo que te tira o foco. E aquilo que te tira o foco, você deixa de fazer o que você precisa realmente fazer. Então, e nós dizemos, eu não vejo tanta TV assim, ou eu não vejo mais TV. Mas a internet é um novo meio. É um novo meio de controle social. Tudo bem, nós usamos como meio de comunicação, nós usamos como meio de informação, mas nunca temos uma informação pura. Nunca temos uma informação pura, não no sentido da verdade da informação, mas no sentido realmente santificado. Hoje em dia você abre o celular para ver uma notícia, ver uma propaganda de bebida, ver uma propaganda de prostituição, uma propaganda de funk com prostituição. Não tem como, sempre vem. Sempre vem. Ou seja, eles não querem que as pessoas sejam santas. Eles querem que as pessoas consumam. E vou ser muito sincero, eu acho a maior hipocrisia uma indústria de bebida alcoólica que ainda pode fazer propaganda, colocar aprecie com moderação. Agora eles estão colocando aprecie com sabedoria. Irmãos, francamente, eles querem vender. Eles querem acabar com o estoque. E como que acaba com o estoque? Com todo mundo consumindo. E quem consome bebida alcoólica fica o quê? Bêbado. Pronto. Não vem com essa historinha, beba com moderação. É mentira. É uma mentira deslavada. E aqui diz que nós morremos para o pecado. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que Deus faz em nós. Morra para o pecado. E o que morto não faz. Eu disse isso semana passada. Alguém morto não tem reações com relação aos estímulos. Não tem. E se nós estamos mortos para o pecado, não vivemos para o pecado. E é muito importante que nestes tempos de Jeremias, ele dizia, aqui o versículo 2, como também seus filhos se lembram dos seus altares e os seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Em Jeremias versículo 2 nós vemos realmente os filhos, eles estavam sendo consagrados, educados a adorar falsos deuses. Eles que se lembravam.
E eram verdadeiramente nas florestas, eram nos altos. Então quando você chegava numa cidade, numa vila, você via, lá em cima tem uma falsa adoração, ali em cima, ali ficava visível. Aquilo que está no alto torna-se visível. Mas o versículo 4 também nos diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Irmão, sincero e honestamente, nós vemos realmente essa doutrinação. A questão não é que é uma manipulação. A TV, os filmes, indústria, não existe indústria de entretenimento. Existe uma indústria de doutrinamento. Se existe realmente algo que doutrina as pessoas, é a indústria do entretenimento. E ela doutrina como? Para o pecado. E o que acontece quando alguém se rende à carne? Torna-se extremamente vulnerável. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, a pessoa que é viciada em drogas, ela está totalmente, completamente, absolutamente rendida à carne. Ela faz o que ela bem entende. Ela não vai fazer o bem. Ela não digo isso só porque ela vai traficar para poder obter o vício, mas ela vai fazer de tudo que ela quiser, porque ela não tem limite. O coração do homem verdadeiramente é enganoso. E ela vai nesse caminho. Mas, porém, irmãos, quantos crentes estão com a consciência e o coração cauterizado, como nós podemos ver neste sentido do versículo 1, que se recai sobre nós? Aqui ele está falando para o povo de Deus. Ele não está falando para um povo pecador. Ele não está falando para quem não conhecia a Deus. Ele está dizendo para quem conhecia a Deus. E o que a palavra de Deus exige de nós? Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 3. Deixe marcado Jeremias, nós vamos voltar para Jeremias. 2 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3. Como que deve ser o coração do filho de Deus, de um cristão, de um crente. Diz assim o versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha a diferença de um coração quebrantado. Olha a diferença do coração que Deus quer de nós. Deus quer de nós um coração, e Ele usa exatamente a questão de um coração de tábua de pedra. Mas um coração de tábua de pedra, ele não pode ser escrito com o Espírito. É muito importante isso. Eu disse que a pedra, o metal, ele deve ser gravado com algo extremamente duro, porque ele é duro. Então, com o ferro se afia o ferro. Porém, se você tentar gravar alguém, a carne, algo vivo, lembrando que também metal e pedra são matérias mortas, principalmente o ferro, é um trabalho, algo que foi reproduzido, transformado e não tem vida. Agora, o coração é algo de carne, e se você tentar gravar o coração, uma carne, a pele de alguém com algo muito duro, você rasga, você corta, você não grava, você só faz ferida. Agora o Espírito, ele é tão sublime, ele é tão leve, ele é tão perfeito, e ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele exige que primeiro se transforme em carne para que ele possa gravar. É a mesma coisa que você tentar gravar com uma pena no ferro, você não grava. É leve, é leve. Jesus disse: o meu fardo é leve. E exatamente é isso que está no coração de quem tem um coração de carne, quem tem um coração que é gravado por algo extremamente leve, que tem um coração que Deus toca. Deus, olha como é maravilhoso Deus. Ele não requer de nós, irmãos, ele não nos machuca. Deus não quer nos ferir, Ele quer nos transformar, e Ele faz isso de uma determinada leveza maravilhosa. Às vezes nós achamos que está machucando, mas lembre-se, às vezes você tem uma ferida e nunca
Nunca a gente vai ver um médico tratando uma ferida, tratando alguém com uma máquina de furar metal, com uma broca diamantada. Geralmente quem usa a broca diamantada no corpo humano são os dentistas no dente, porque é duro. Mais uma vez, por conta da dureza. Mas o coração não. A carne não. No máximo um bisturi para abrir, mas o tratamento não é com bisturi. Ele é apenas uma ferramenta. E é isso que o Espírito Santo faz nas tábuas de um coração de carne. Um coração de carne, irmãos. Um coração vivo. Um coração pulsante. E é esse coração que Deus quer dar para nós. Não um coração endurecido. E com certeza, você quer endurecer seu coração? Começa a ver filme. Começa a ver filme do mundo secular. Até alguns evangélicos que infelizmente estão contaminados com maçonaria. Como certa vez eu peguei um filme, muitos anos atrás eu vi um filme com a minha filha, que era a história de um cachorro e de um homem que não acreditava em Deus, e ele tinha perdido, acho que a mulher, se eu não me engano. E o que aconteceu? A mulher morreu, ele encontrou o cachorro, ele não gostava de bicho. Eu sei que no final das contas apareceu o anjo Gabriel, e o anjo é quem falava com ele. O anjo falava de todas as coisas boas do mundo, menos de Jesus Cristo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Aí tá bom. E no final de tudo, para acabar, como diz o outro, para jogar pá de cal, é quando ele vai visitar o túmulo da mulher e tem um obelisco. E do obelisco você vê o sol saindo. Pronto, eu não preciso de mais nada, gente. É absurdo. E nessa época a gente estava sem internet aqui. E nós precisamos alugar esse filme numa loja que tinha aqui gospel, aqui na cidade. Tava lá na loja gospel para alugar. Quem quisesse ia lá e pegava. E eu peguei achando que era bom, né? Poxa vida, cachorro, uma historinha legal. A Dara era pequena nessa época, muitos anos atrás. E eu achei isso absurdo. Absurdo. E o que acontece, exatamente o que vai nos dizer lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, essa frase esse versículo é fortíssimo, porque quem diz isso é o Senhor. Os amados lembram que quando Balaão foi chamado por Balaque, agora eu não lembro, agora eu me confundi. Balaão foi chamado para poder amaldiçoar o povo de Israel. Não precisa abrir, mas em Números 22:6 diz: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui é Balaque falando para Balaão. Porém, Balaão não consegue amaldiçoar. Não consegue. Os irmãos sabem que ele não consegue, então ele implanta uma doutrina. Ele implanta algo que não vai numa maldição, não vai numa imprecação, não vai numa palavra, mas vai numa prática, que é pior ainda. Mas a palavra maldito, e aqui diz que no versículo 5, que quem diz agora é Deus, não é um homem que depois nem consegue. Mas quem está dizendo agora, quem está dando este decreto de maldito é Deus. E a palavra maldito, ela significa, é um verbo, que este verbo de maneira mais específica significa amarrar com um feitiço, ou amarrar, cercar com obstáculos, tornando assim impotente para resistir. Ou seja, a falta de entrega e confiança em Deus, aquele homem que confia no homem para sua salvação, ou que confia no homem para qualquer coisa, torna-se realmente alguém preso, aprisionado. Alguém que não consegue progredir, não consegue fazer, não consegue viver. A maldição é um homem que confia no homem torna-se um prisioneiro com o homem. Torna-se um prisioneiro do pecado. Vamos colocar esse homem aqui como sinônimo realmente do pecado. Aquele homem que confia no pecado. Aquele que confia na carne. Aquele que se aparta de Deus. Aquele que confia em deuses. Aquele que coloca ídolos no coração. A apostasia, ela não está limitada a outra denominação. Aqui está uma chave de apostasia para que nós venhamos a vigiar. A apostasia, ela pode estar aqui no coração, irmãos.
realmente, quando a gente se entrega a homens, a gente se entrega a teologias, ideologias, ideias, quando nós, por exemplo, realmente, foi dito aqui acerca de não se assente à roda dos escarnecedores. Irmãos, se sentar na roda dos escarnecedores, por exemplo, é a mesma coisa que você for para um bar, tá bem? Vamos colocar para os nossos dias. Se você for num bar, qual que é a conversa? Primeiro, os homens ou mulheres, tanto faz, vão estar bebendo. Já vão sair do seu estado mental normal. Saindo do seu estado mental normal, eles estão totalmente aptos para o pecado. E qualquer pessoa que vive numa bebedeira, a maioria das pessoas, elas vão viver numa vida de prostituição, elas vão viver sem limite. Então começa-se ali a discutir acerca das pessoas que elas vão fazer alguma coisa, da pessoa que ela vai trair. Tal dia eu vou sair com uma pessoa casada, e assim por diante. Não tem menos que isso. Eu já fui do mundo e eu sei como é. As pessoas discutem quanto de droga vai levar, quanto de droga vai comprar, para onde vai, quem que vai, ou como que vai fazer, quem que você vai fazer mal, quem que você não vai levar. Enfim, é esse tipo de conversa. E se você se assenta nessa conversa, você no começo fica, não, eu não vou, nossa, que horrível. Mas de tanto se assentar, o que acontece? Você aceita. Você aceita aquilo que eles estão fazendo como algo normal. E quando você vê, você já está envolvido. E é assim os filmes. É assim a indústria da doutrinação. É assim que eles fazem. Você vê lá o personagem principal fazendo de tudo para conseguir algo muito bom, muito vitorioso na sua vida pelo próprio braço. E de tanto você ver aquilo, você se acostuma e você fala, é isso mesmo. Para que Deus? Não precisa de Deus, dá tudo certo no final, tá tranquilo. Não, deixa Deus só para o final de semana, deixa Deus só para o domingo. E aí quando... Algo que eu até compartilhei ontem com eu e minha esposa, compartilhamos com a irmã Neide também. Irmãos, era terrível, era algo horrível. Isso me dava uma dor no coração. Uma das igrejas que nós passamos, o grupo de louvor eram os jovens da igreja. Todos muito bem vestidos, tocavam bem. Chegava na hora do louvor, tocavam. Senhor, recebe esse louvor de lábios impuros. Somos um povo que habita no meio de lábios impuros. Amém, glória a Deus. Era todo domingo assim. Sabe o que acontecia quando acabava o louvor e ia começar a palavra? Eles saíam, ficavam lá na porta da igreja conversando, batendo papo. Não via pregação. Aí no final, acabou a pregação, vamos lá, tocava mais um pouquinho e pronto. E depois, durante a semana, estava tocando, na noite, estava indo nos bares. Eles não eram pessoas que se embebedavam. Mas para que eles estavam na igreja para serem tão mortos? Para que você vai numa igreja? Para que a gente está aqui? A gente não está aqui para vir só cumprir um protocolo de final de semana. Nós estamos aqui para verdadeiramente sermos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. E a apostasia que está aí fora não vai se vencer senão com o avivamento. E o avivamento não é algo que vai ser um estribulicho. Qual é a palavra correta, meu pai? Algo que vai ser realmente como a gente está acostumado a uma igreja avivada. Tem grito, tem roda, tem isso, tem uma série de parafernálias humanas. Não, um avivamento real é algo que se entrega. É alguém que recusa as fábulas de Satanás. Pastor Alan ilustrou exatamente isso. Esses filmes que dizem que você não precisa de Deus, que você... Ou então que relativiza o mal. São fábulas de Satanás. E o que é uma fábula? É um conto. E Satanás ele conta um conto para realmente enganar, engendrar os crentes. E os crentes eles estão indo de mal a pior. Mas também temos, irmãos, acerca do confiar no homem, nós podemos trazer para os nossos dias hoje o que a mídia tem feito acerca do problema que está aí fora. Tem uma solução. Tem uma solução. E a solução, tá? Eu não gosto de dizer, mas é a picada. Porque se você falar o que é, eles cortam, eles censuram. O vídeo cai. Oi? O vídeo cai, né? O vídeo cai. Então, o que aconteceu? Eu me deparei com uma notícia que eu não acreditei. Porque eu tenho visto que eles realmente estão colocando que é a solução, porém saiu já uma variante, não se sabe se a solução vai ser tão solução assim. Mas eu me deparei com uma notícia que eu não acreditei. Um homem, ele tomou 4 doses já.
4 doses. Mas por que ele como que ele fez isso? Ele acho que ele mora em Minas, é um professor de faculdade, estudado, né? Não tem todo o conhecimento, pra que Deus, né? Aí tá bom, aí ele foi, tomou as 2, foi, acho que veio para São Paulo, tomou mais 2 de outra, né? De outra, e depois voltou para Minas para tomar outras 2 de outra. Ou seja, e pegaram ele por quê? Porque o sistema dos estados, ele só conseguiu tomar porque o sistema dos estados não se comunica. Mas no mesmo estado se comunica. E ele foi para outra cidade. Olha onde está a confiança desse homem. Não confia em Deus. Ele é um professor universitário, com certeza. Olha, irmãos, isso é sem sombra de dúvidas. Não quero nem fazer julgamento, posso estar errado, mas com certeza ele é ateu. No mínimo. No mínimo ele é ateu, confia na ciência e confia de uma maneira absurda. Absurda, ao ponto de tomar 4 doses. 4 doses, é muita confiança nisso. Ou seja, esse sim, com certeza é alguém maldito. É alguém aprisionado. É alguém que não está vendo Deus. Não é possível. Uma coisa, irmãos, é as pessoas confiarem, acreditarem, mas isso é absurdo. Mas quantos de nós fazemos a mesma coisa, só que com outras coisas da nossa vida? Quanto a igreja não faz isso? Quanto a gente não faz com outras coisas? São N situações, N possibilidades. O versículo 6 diz assim, porque será como... Não, perdão, é o versículo 5, né, maldito, e o versículo 6 diz, porque será como a formagueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, esse homem ele vai ser aprisionado e vai ser levado para um lugar totalmente inóspito. O fim deste é só o pó. E existe um trocadilho aqui no original, no versículo 5, que eu esqueci de mencionar, que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Esse primeiro homem, ele está relacionado a homem do pó. O homem mais com relação a pó. E o homem, que diz que é o segundo homem, ele está relacionado ao homem com poder, a Adão. A um homem realmente formado, que tem algum poder. Portanto, seria mais ou menos assim essa frase, esse versículo. Preso e retido seja o homem que se julga forte, confia no pó e na carne que deixa de existir ao sair dele o fôlego divino. Ele deixa de confiar em Deus para confiar no pó. Ele deixa de confiar em Deus. E exatamente o que acontece? Ele vai para o deserto. O deserto, ele não é deserto porque não tem nada. Não é por isso. O deserto é deserto porque não chove, não tem água. É isso que caracteriza. Se você conseguir, de alguma maneira, fazer chover no deserto, ele se transforma numa terra extremamente fértil. Extremamente fértil. Não para de produzir. Nós vemos tem um exemplo muito claro que é Israel hoje em dia. De fato, eles criaram um sistema de gotejamento e eles conseguem irrigar a terra e dessa maneira eles fazem brotar, eles conseguem plantar, se alimentar e hoje em dia é um dos principais produtores de diversos tipos de frutos. Eles mesmos produzem o alimento deles, hoje sem problema. Só com o sistema de gotejamento. Agora o problema, muitas vezes nós somos tentados a nem gotejar o Espírito Santo, nem procurar nesse gotejamento. E o resultado, irmãos, cada vez mais nesse distanciamento dessa confiança no homem, é exatamente isso. Vira um deserto por falta de água, porque a água só vem do Senhor. A água é só do Senhor, é só o Senhor Jesus. Não há homem que possa dar água. Eu não posso dar água, ninguém aqui pode dar água. É só Jesus. É só Jesus. E o versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E é muito lindo que no versículo 19 do capítulo anterior, 16, Jeremias diz assim: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia por proveito.
Porventura fará o homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, e Ele nos fez conhecer que o nome dele é o Senhor, é Jesus. E é em Jesus que nós colocamos a nossa confiança, nós colocamos realmente a nossa vida. A nossa vida. E é muito lindo, por exemplo, aqui onde nós estamos é a região de Mata Atlântica. Aqui, irmãos, chove, até mesmo podemos ficar agora, estamos no inverno, não chove tanto. Porém, os longos períodos de chuva, as chuvas abundantes que nós temos, produz uma variedade enorme de plantas. E é isso que acontece aonde tem água, tem vida. Aonde tem chuva tem vida, aonde brotam ribeiros tem vida. Ou seja, vida só em Jesus, só em Deus. Nós não vamos conseguir vida no homem, nós não vamos conseguir vida nas coisas dessa terra. Não há como. Mas o que pode acontecer com o homem que não vigia? O versículo 9 nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Irmãos, não há nada mais enganoso na face da terra do que o próprio coração do homem. Mas o coração, o que é o coração? O coração é realmente o homem na sua essência. É a sede de todo homem, de fato, onde o homem é, o que o homem é, onde o homem não pode tocar, mas é onde ele está por completo. É muito importante esse ponto. Nós não temos acesso ao nosso coração. Não temos. E eu não digo não só fisicamente, eu digo emocionalmente, mentalmente. A psicologia trabalha muito nisso, de tentar alcançar o coração do homem, para tentar trazê-lo, modificá-lo, trabalhá-lo, manipulá-lo, mas ela não alcança. A psicanálise é a mesma coisa, mas não alcança. Não alcança. Não tem jeito. É como realmente uma pedra. É realmente uma pedra. Para você alcançar o núcleo, você tem que quebrar, mas você não tem ferramenta para quebrar. Não compete a nós. Nós não temos nada. Nós não temos ferramenta, não temos poder, não temos conhecimento, não temos nada para alcançar o nosso próprio coração. E também o do outro, nós também não alcançamos. E aqui diz que o coração ele é enganoso. E a palavra enganoso é fraudulento. Fraudulento, ou seja, não há nada mais fraudulento do que o próprio homem, do que o próprio coração na sua essência, o homem na sua essência. Sem a obra de Cristo, irmãos, o coração nos leva constantemente para o pecado. Constantemente, não tem como. Por isso que quando nós vamos pecar hoje em dia, o que você sente quando você vai pecar? Você sente um incômodo lá no coração. O Espírito Santo começa a cutucar. Ei, não faça isso. Não faça isso. Não faça, porque o seu coração ele vai querer fazer. E o coração do homem, ele não tem limite. Ele é perverso. E algo perverso, algo frágil, fraco, melancólico, desesperadamente ímpio, incurável, doente, pesaroso. Olha isso, irmãos. Ele é frágil, ele é fraco, ele não tem força. E ele é desesperadamente ímpio, não tem cura, é um doente. Por isso que Deus tem que quebrar para nascer de novo, um novo coração. E segundo até o dicionário mesmo comum, aqui eu tirei da palavra do hebraico, mas segundo o dicionário comum dos nossos dias, diz que aqui tem perverso, é aquilo que tem malíssima índole, defeituoso e vicioso. Malíssima índole é uma índole maligna. Uma índole perversa, uma índole muito mal, muito má, não tem como ter cura, não há como. E é assim que acontece, irmãos, quando alguém tenta curar o próprio coração pelas próprias forças. É cheio, dotado de um egoísmo muito grande, não há como. E aqui diz o versículo 9, quem o conhecerá? A palavra conhecer, ela está ligada a relacionamento experimental, no sentido de saber, conviver, de podermos conhecer a nossa própria fonte. O que diz a palavra é que nós não temos acesso à nossa própria fonte. O homem não tem acesso à sua própria fonte. Não
tem. Nós não temos como tocá-lo, não temos como colocá-lo nas nossas mãos, como a Bíblia. A palavra de Deus a gente coloca nos nossos olhos e lê, conhece, toca. Os nossos irmãos, quando nós somos casados, nós conhecemos. E assim por diante, os nossos filhos, nós vemos, nós criamos, nós cuidamos. Quando eles eram pequenos, a gente trocava a fralda, as mães davam de mamar e assim por diante. É um relacionamento que nós não temos com o nosso coração. Não temos, é impossível. Mas existe uma palavra dentro da filosofia, uma frase dentro da filosofia que diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Não sei se os irmãos já ouviram. Essa frase, ela tem muitas implicações, ela foi usada muito durante a história. Mas eu gostaria de me ater apenas a algo da época que ela foi feita, como que ela era usada. Ela provavelmente foi dita por Sócrates, filósofo grego, e ela era escrita no pátio do templo de Apolo em Delfos, a fim de que aquele que entrasse dentro do templo, ele precisava ser digno para entrar, mas ele precisava conhecer. Ou seja, mais uma vez a gnose, o autoconhecimento para que você possa adentrar dentro de um lugar privilegiado onde só poucos e escolhidos podem entrar. Ou seja, você só era alguém se você se conhecia. Mas irmãos, isso é uma mentira. Os homens não se conheciam. Eles não se conheciam. E aí o que acontece? O que gera esse falso conhecimento de si mesmo? Gera arrogância, orgulho, prepotência. O homem não pode esquadrinhar. O homem não toca. Por isso, irmãos, nós dependemos de Jesus e de Deus. Exatamente por isso. Porque Ele pode. O que diz o versículo 10? O versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A palavra esquadrinho significa penetrar, examinar profundamente, averiguar, verificar, informar-se, investigar. É como realmente um investigador de polícia. Ele investiga, ele vai, ele tem todas as ferramentas, ele é treinado para aquilo e ele consegue descobrir aquilo que ele precisa, ele consegue obter provas e assim eles montam um cerco. E é assim que funciona a polícia. E é assim que eles chegam, eles têm um rastro de que tem algo errado. Eles têm uma denúncia e eles vão investigar. E só eles têm como investigar, porque eles têm treinamento e ferramentas, nós não temos. Se qualquer um de nós aqui falar, não, eu vou investigar a vida de tal pessoa, você não vai conseguir com o mesmo êxito. Você não consegue. E assim, irmãos, quando diz aqui que Deus esquadrinha, só o Senhor esquadrinha, é só o Senhor tem essa competência. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos esquadrinhar o nosso coração e o coração do nosso irmão. E Jesus, por várias vezes, diversas vezes, ele dizia que ele conhecia o coração dos homens. Jesus, ele não se deixava enganar, porque ele conhecia o coração dos homens. Ou seja, Jesus tem o poder para esquadrinhar o coração. E aqui diz que as entranhas, ele prova as entranhas. Eu não sei como está em todas as versões bíblicas, mas a palavra entranhas aqui, ela significa rins. É o rim. E por que o rim? Existem várias formulações, mas eu gostaria de colocar, irmãos, exatamente uma coisa que é o que eu sinto e eu quero realmente comprovar. A minha interpretação acerca das entranhas dos rins é que Jesus... O que são os rins? O que são os rins? Os rins são órgãos que filtram sangue e retira as impurezas. E o que é o sangue? O sangue é a vida. E a vida, o que é? É o seu estar aqui. É aquilo que você é, aquilo que você vai fazer, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo. Existe uma coisa temporal na vida, de tempo. Portanto, se Jesus, se Deus, ele prova os rins, ele prova aquilo que filtra o seu sangue, ele prova a sua vida. E a palavra provar, ela é o teste de metais ou a sua purificação. Então, quando realmente se provava o metal, se dava pancada nele. Se dava pancada quando se fazia uma espada. Eles não faziam a espada senão no fogo, na batida, na água. Tinha todo um processo de
muita batida. Quando se purificava a prata, o ouro, era com fogo. Entende, irmãos? Então esse provar as entranhas, provar os rins, tem a ver com uma prova dura, uma prova severa, uma prova que vai doer, que vai queimar. E ele prova exatamente aquilo aonde a sua vida passa. Jesus prova a vida. Jesus, ele coloca toda a nossa vida dentro dessa dureza, dessa batida, desse fogo da prova. Porque Jesus, ele sabe o que está aqui dentro do coração. Ele sabe onde nós queremos ir, sem nós falarmos, e é aquilo que nós não sabemos. Aí ele vai dizer para nós se está correto ou não. E ele sabe também onde isso vai parar se continuar dessa maneira. Ele sabe para onde veio, como está e para onde vai. Jesus sabe, Deus sabe. E é por isso que nós precisamos não confiar em homens, mas nos achegar a Deus. Deixa marcado, por favor, Jeremias, e abra comigo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, mais uma vez, entranhas aqui é rins. Eu acho que não tem nenhuma versão aqui que está em rins, né? Nós não temos. Pelo menos que eu tenha. Eu acho que só tenho duas versões que tem rins. É a King James e a Almeida Revista Corrigida, 1969. A sua também. A sua também. Aí o do Rafael também é rins. E exatamente... Oi? A do Lars também. Provavelmente a de vocês é a versão de 1969. Provavelmente. Irmãos, e é exatamente isso. Exatamente isso que Jesus faz. Ele destrói, ele reconstrói, ele sonda, ele é aquele que sabe. E as nossas obras não estão ocultas diante dele. O nosso coração não está oculto diante de Deus. O nosso coração não está oculto diante de Jesus. Aqui nós temos em Apocalipse quando ele está sondando as igrejas. Ele está andando no meio das igrejas. E ele conhece. Ele conhece. Não há como, irmãos, nós tentarmos conhecermos a nós mesmos. O coração do homem também não vai se conhecer tentando correr para o entretenimento. Não vai. Você não vai ter folga, não vai ter descanso no entretenimento. É só em Deus, é só em Jesus, é só em Jesus que a gente encontra essa fonte de água viva. E é só em Jesus que a gente consegue fugir da apostasia. E o versículo 10 de Jeremias ainda continua assim: ele prova as entranhas para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, olha que pesado isso. Será que se nós fôssemos receber realmente o fruto das nossas ações, estaríamos aqui? Realmente é só pela misericórdia. E por isso nós precisamos recorrer a Deus. Fala: Senhor, sonda-me, me mostra o que eu preciso mudar. É só no crivo, no padrão de Deus que a gente deve se basear. Não do mundo. Não conhece você mesmo e você segue o seu caminho. Não vai ver o filme que você quiser que não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim. Tem problema a gente se distrair com filmes sim, seculares. Essa história, outro dia eu vi um pastor dizendo que essa barreira de secular e sagrado tem que cair porque tudo é de Deus, porque a graça comum, Deus fez todas as coisas, porque Deus deu inteligência para o homem para fazer coisas tão boas. Sim, Deus deu inteligência para o homem fazer coisas boas e ele fez coisas más. E ele continua fazendo coisas más. Não me venha dizer que a tecnologia é algo para o bem. Ela não foi feita para o bem. Mas pela misericórdia de Deus, aprove a Deus torná-la um benefício real para os homens. Mas é como disse a palavra que o irmão leu. Os homens recusaram a luz e eles continuam recusando. Não existe tecnologia que é para aproximar um irmão do irmão, um pai de um filho. Não existe. A tecnologia ela é só feita para uma coisa: vender. Vender. Qualquer igreja que chegar em qualquer loja que venda até qualquer equipamento sonoro, seja o que for, você vai lá falar: não, eu sou igreja, eu preciso. Eles não vão te dar, você tem que comprar. Não tem essa. O dinheiro é o Deus deles.
É o dinheiro. E é isso que vai tratar o versículo 11, só que eu não vou tratar dele hoje. Não vamos ter tempo. Na próxima semana, com certeza, continuaremos aqui. Mas agora, para concluir, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 7, amados. João capítulo 7, dos versículos 37 a 41, diz assim. João capítulo 7, versículo 37. Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Irmãos, eles estavam diante do próprio Cristo e eles não creram nele. Os versículos finais dizem de alguns que creram e outros que não creram. Os versículos iniciais dizem de Jesus dizendo quem é ele. Ele é o rio de água viva. Ele é aquele que realmente torna o nosso coração em carne. Ele é aquele que realmente esquadrinha e nos diz e nos dá um resultado. Olha, é como um médico. Você vai no médico e você faz um exame de sangue. E só o médico, ele realmente pode te falar o que você realmente precisa. Mas até a medicina, a gente pode estudar e pode adquirir conhecimento para poder interpretar um exame de sangue. A gente pode. Mas com relação ao nosso coração, irmãos, não adianta. Você pode fazer o que for, o curso que for, o pós-doutorado, o mestrado. Não adianta. Não adianta. Se você não se achegar em Deus, clamar a Deus, Deus, por favor, vem com o seu rio de água viva, me torna vivo e me mostra onde eu preciso mudar, não adianta. Não adianta. E Deus, Ele está disposto, Ele está acessível. Não é como uma terra seca, está molhada, ou seja, está chovendo direto, é abundante, é a todo momento. Se você está passando por um momento de dor, não se perturbe, corra para Jesus, corra para Deus. Está passando por um momento estranho da sua vida, corra para Jesus, corra para Deus, se fortaleça em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, e mais nada. Não precisa, irmãos, não precisa comprar um livro. Eu vou precisar de um livro de autoajuda. Outra mentira maligna. Não existe autoajuda, não existe. O máximo que você vai ter é como você se tomasse uma aspirina para um câncer. Autoajuda é isso. Não existe autoajuda real. A verdadeira ajuda vem de Jesus Cristo. Jesus, Ele cuida, Ele ajuda, Ele auxilia, Ele edifica, Ele fortalece. É só em Jesus, amados. Quem crê em mim, diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vem do ventre, vem de onde são a sede das emoções. E é muito lindo isso também, que mexe muito com aquilo que também muitas pessoas caem em pecado hoje em dia. Nós sempre comentamos também essa questão da gula, né? O crente hoje em dia não bebe, mas come, que é uma maravilha. Ou seja, vamos deixar Jesus preencher o nosso ventre. Vamos deixar Jesus. Nós teremos tempos difíceis, difíceis mesmo. Nós não vamos ter o que comer, provavelmente, todas essas coisas gostosas. Deus não vai deixar a gente passar fome. Nem que a gente aprenda a comer raiz, mas a gente não vai passar fome. Mas, irmãos, a melhor alimento é o próprio Jesus. Vai fluir, a gente não vai nem sentir. Glória a Deus. E é bom a gente fazer mais e mais jejum para ir não somente crescendo espiritualmente, agradando a Deus, buscando resposta, mas também já vem esse treinamento. Já vem esse treinamento para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui a pedir perdão. Perdão por todas as vezes que nós confiamos no homem.
todas as vezes que nós confiamos no coração, todas as vezes que nós nos vitimizamos no nosso coração. E eu também quero pedir perdão, Pai, porque se eu não passei para os seus filhos, para os seus servos, para os meus irmãos, para a tua igreja, para nós, a tua palavra como o Senhor me disse, por favor, ó Pai, vem transformando, edificando a sua igreja, que essa palavra encontre morada e pouso no coração da tua igreja, e nos transforma a confiar mais no Senhor, transforma-nos, ó Pai, transforma a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados de não confiar no Senhor, perdoa todos nós, ó Pai, perdoa, por amor ao teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a confiar em Ti, não nos nossos corações. Nos ajuda a confiar no Seu diagnóstico a respeito de nós. E não, Senhor Deus, em homens que vão dizer o que nós queremos ouvir, para que o nosso ego seja receba um carinho, quando na verdade nós precisamos realmente de uma martelada, quebrar esse coração. O coração às vezes não precisa de um carinho falsificado, mas de um quebrar verdadeiro do Espírito. Por isso, ó Pai, quebra os nossos corações, quebra o coração da tua igreja, e que ela venha crescer, ó Pai, realmente como essas árvores frondosas em ribeiros, ó Pai, recebendo a água verdadeira e genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus, aparta de nós, ó Pai, o confiar na nossa carne, por amor ao teu nome, Senhor. Fortalece, vivifica a tua igreja, ajuda-nos a estendermos nossas raízes até o Senhor Jesus, o rio de água viva, e que esse rio venha fluir, e que nossas raízes estejam em Ti, não no nosso coração enganoso, fraudulento, mentiroso. Senhor, que a Tua igreja venha a ser vivificada, que haja um avivamento na Sua igreja, mas um avivamento, Senhor Deus, que excede todo entendimento, porque nós precisamos romper, Senhor, com o pensamento deste mundo, romper drasticamente, urgentemente, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, nos ajuda. Nós clamamos socorro, Deus. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.